Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. Sobre um alimento que está muito aí na moda, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, que ajuda em muitas coisas e principalmente no emagrecimento, que é o vinagre de maçã. Será? Será que o vinagre de maçã tem todo esse poder aí nos ajudando no emagrecimento, que é tudo que nós mulheres queremos na menopausa? Com a queda hormonal, nós temos uma dificuldade muito grande no emagrecimento. Eu sei, eu vivo isso na pele e muitas vezes a gente faz ali a dieta de fome e não emagrecemos por conta dessa queda hormonal. E aí a gente precisa pensar em algumas estratégias. Então a gente precisa pensar aí na nossa microbiota intestinal, lá no nosso intestino, que isso vai desregular na menopausa. Nós vamos ter mais fome na menopausa, vem uma fome do cão, porque cai neurotransmissores, cai hormônios, e isso faz a gente ter mais fome. Então quando a gente tinha lá 20 anos, a gente fazia uma dietinha, tirava algumas coisinhas e já emagrecia. E na menopausa não, a gente tem uma desregulação da nossa microbiota intestinal, nós temos mais fome, mais ansiosidade, nós vamos ter também porta para as doenças cardiovasculares, colesterol, pressão alta, triglicerídeos, diabetes e por aí vai. Então a gente tem essa propensão maior aí de desenvolver essas doenças. Muitas mulheres têm muita cândida também. A cândida é uma coisa que aflora muito na menopausa, assim como a infecção urinária também aumenta na menopausa, é muito comum, principalmente aquela transição de entrar na menopausa, começa a vir infecção urinária, cândida de repetição. E muitas vezes nós recorremos a medicamentos. E vocês sabiam que o vinagre de maçã, ele pode ajudar em tudo isso? Pode dar uma melhorada nisso tudo. E muitas vezes a gente solucionar o problema com um alimento simples, fácil da gente ter em casa, que é o vinagre de maçã. Então, esse vinagre de maçã, o ideal eu ter em casa é que ele seja um vinagre orgânico, né? Então, procurar lá nos mercados, ele vai ser um custo um pouquinho mais alto, mas vale a pena eu ter um composto orgânico ali, ele seja mais assim artesanal, sem corantes, sem aditivos, né? Ter um vinagre ali mais adequado, seria assim mais saudável. E ele é um alimento, um alimento que ele vem lá, que ele é formado do álcool etílico, do álcool, né, normal. E aí esse álcool ele vai ser fermentado, vai ficar ali, sofrer uma fermentação, formando o vinagre. A base desse vinagre que pode ser colocado, então o que eles adicionam daí? Aí as frutas, né? Então a maçã, o vinho, né? Então assim eles vão adicionando coisas ali para dar aquele aroma, fazer aquela fermentação, mas a base do vinagre é o álcool etílico. E aí junta essa mistura, por exemplo, coloca a maçã, aí ele vai ser fermentado, saindo aí o vinagre. Então, aí esse vinagre, ele vai nessa fermentação que está ocorrendo, ele vai se transformar em ácido acético, que é uma outra substância. E esse ácido acético, ele é muito interessante para as nossas bactérias do bem, as nossas bactérias lá do intestino. Então, o que acontece? Se a gente esticar o nosso intestino,
a gente vai perceber que o nosso intestino dá do tamanho de uma quadra de tênis. Pra vocês terem uma ideia, só que ele tá tudo enroladinho dentro da gente. E dentro desse intestino existe um mundo de bactérias. Para vocês terem uma ideia, nós temos muito mais bactérias do que células em todo o nosso corpo. Então, esse mundo de bactérias está ali. E ali a gente está proliferando tanto bactérias boas como bactérias ruins. Só que com o estresse, com o estilo de vida que a gente leva hoje, com a alimentação errada, com várias coisas, a gente vai fazendo um desequilíbrio dessas bactérias. A gente vai gerando bactérias ruins. E essas bactérias, quanto mais bactérias boas, ou tendo um equilíbrio desse mundo bacteriano, isso vai nos dar saúde, vai melhorar, por exemplo, as nossas defesas, o nosso sistema imunológico, vai ajudar a gente na queima de gordura. Então, muitas pessoas não emagrecem porque o ambiente bacteriano intestinal está ruim. Está proliferando mais bactérias ruins e isso empaca o emagrecimento. Então, eu tenho que ter um ambiente bacteriano lá dentro saudável. E não adianta eu só, por exemplo, pensar aí só pensar, digamos assim, mas o meu intestino ele está funcionando todos os dias e está tudo certo. Então, não, é menos mal. O intestino ele precisa sim funcionar todos os dias, mas o que eu tenho que ter lá dentro é esse aumento das bactérias do bem proliferando. Então, o vinagre de maçã ele é muito usado aí também para melhorar. Então, quando eu consumo no meu dia a dia o vinagre de maçã, eu melhoro as bactérias do bem lá do meu intestino. E se eu tenho mais bactérias do bem, eu tenho mais saúde, mais disposição, ajuda no meu emagrecimento, na minha imunidade, no meu cálcio, previne doença, ou seja, esse mundo bacteriano ele tá ligado com toda a nossa saúde. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, assista o vídeo completo clicando no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo.